Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, Deus abençoe tua vida, salve Maria. Hoje é sábado, né? Hoje é dia de sábado, é dia em que a igreja nos lembra da Virgem Santíssima e toda a igreja reza o ofício, reza o terço, reza o rosário, reza as 1000 Ave-Marias de forma muito especial. Especialmente o ofício, uma tradição muito antiga, né? Que nos faz rezar no dia de sábado. Oração linda, não é? Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da grande Mãe de Deus. Escuta, Mãe de Deus, a minha oração, toque em vossos peitos os clamores meus. Coisa linda, né? Salve Maria, nossa gratidão a Deus por nos ter dado mãe tão amorosa. Nossa gratidão a Maria pelo sim, por aceitar ser mãe de Jesus e nele ser mãe da humanidade. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus nesse dia, que venha sobre nós, nos abençoe, nos auxilie, que esse momento de oração seja intenso, profundo, cheio de bondade, cheio de misericórdia, que o Espírito de Deus nos ajude a viver esse momento em oração, em contemplação da palavra, que a palavra penetre fundo em nosso coração, como penetrava fundo no coração de Maria, que ouvia tudo e guardava no coração, que também nós ouçamos a palavra e guardemos no coração. Maria, em quem o Verbo se fez carne, que a palavra também em nós se faça carne, se faça vida. E tudo isso é graça, é dom do Espírito Santo, que nós precisamos é nos abrir a essa presença do amor de Deus em nós. Nós precisamos fazer acontecer essa abertura de coração, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, regue a terra do nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente acolher a semente, e a semente em nós germine, e a semente em nós cresça, floresça e frutifique a semente da palavra. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a graça da tua presença. Nós pedimos, Divino Espírito, porque precisamos, porque necessitamos de ti. Vamos iniciar, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 6º, os versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que haviam de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, bem, primeiro é inevitável, ouvindo este evangelho, lembrar de Simão Pedro hoje, que continua nos confirmando da fé, confirmando na fé. O Papa Leão,
que é Pedro hoje, continua dizendo e nos ajudando a dizer: a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Cremos firmemente em ti. Mas é também importante salientar que diante das palavras duras de Jesus, firmes, Jesus não jogava para a torcida. Jesus tinha palavras firmes, dizia o que devia ser dito. E diante dessas palavras duras, muitos se afastaram. E o que fez ele? Não foi atrás e disse: não é bem assim. Não foi atrás e disse: vocês entenderam mal. Ele perguntou aos apóstolos: e vocês também não querem ir embora? Essa pergunta de Jesus, na firmeza de quem ele é, levou Pedro a fazer esse primeiro grande ato de fé. A quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Cremos firmemente que tu és o Cristo de Deus. Também hoje, meu irmão, minha irmã, quando a igreja defende a vida, quando o evangelho defende a justiça, a fraternidade, a solidariedade, os valores humanos, os grandes temas, muitos dizem essa palavra é muito dura. Muitos criticam a igreja quando ela reafirma os valores do evangelho. Muitos acham que não devia ser bem assim, que podia se tergiversar um pouco. Não. A defesa do evangelho, da mensagem integral de Jesus Cristo, deve ser a nossa marca, deve ser a marca do cristão. Isso não significa, em hipótese nenhuma, julgar e condenar, porque isso só cabe a Deus. Isso não significa fechar portas para o diálogo, de jeito nenhum. O respeito, o amor ao diferente, maravilhoso. Mas a verdade de Cristo deve permear a nossa fé. E a verdade de Cristo é, sobretudo, o amor, a ternura, a solidariedade, a defesa incondicional da vida. A mensagem de Cristo é sempre atual, porque só Ele tem palavras, mensagens de vida eterna. Vamos então, meu irmão, minha irmã, fazer como Pedro: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Vamos renovar o nosso compromisso com Jesus, com sua palavra, com o seu projeto. Que assim seja, que Deus te abençoe.